feliz com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque até aqui Ele tem me ajudado. Eu creio que Ele vai continuar nos ajudando, meus irmãos. Porque Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. Eu posso sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esses dias, os 3 últimos dias, a glória a Deus, eu fiquei bem dizer o dia todo aqui na igreja, né? Acordei 5h da manhã para levar a menina na escola e vim para mexer aqui, o ajudou. Glória a Deus, aleluia. Estava aqui meditando no Senhor e eu tinha até pedido minha esposa para pregar hoje. Eu falei, cara, prega hoje porque eu estava o dia todo aqui, estava tendo muito tempo de meditar, mas o Senhor, Ele sempre prepara uma ocasião para nós meditar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando lá em casa, achei interessante. Um dia, foi um dos irmãos que abriu o versículo desse texto e eu fui na parábola para entender um pouco mais o que Deus queria falar conosco. Abra tua Bíblia comigo nessa noite, para nós não perdermos muito tempo, em Colossenses 3, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livro de Colossenses, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Não deixa nada de dispersar nessa noite. O Senhor, Ele está aqui, meus irmãos. E aonde Ele está, alguma coisa diferente vai acontecer. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 3. Livro de Colossenses, capítulo de número 3. Em nome de Jesus. Todos acharam em nome de Jesus? Colossenses, capítulo número 3. Colossenses, é quase no finalzinho antes de Timóteo. Colossenses, capítulo 3. Capítulo de número 3. A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você dessa forma assim. Vamos esperar todos acharem em nome de Jesus. Colossenses 3. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes e com Cristo, buscai as coisas da terra? Não? Eu li errado aqui, né? Só queria ver se os irmãos estavam atentos aí. Então, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, o que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu,
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é um vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sejais agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi lida, e nós sabemos, Pai, que a palavra do Senhor é a boca do Senhor falando conosco. Pai, nós estamos aqui como instrumento do Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que nós sabemos, Pai, que o maior ensinamento nosso é a palavra do Senhor, porque essa palavra é um manual, Pai, para que nós possamos, meu Pai, chegar até o teu Filho Jesus Cristo, e através do teu Filho nós possamos chegar até o Senhor. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer nessa noite que se nós, portanto, se nós ressuscitássemos com Cristo, nós não temos que buscar as coisas que nós estamos vendo. Porque se eu buscar algo que eu estou vendo, eu vou buscar algo possível. Mas as coisas do Senhor é algo que eu e você estamos esperando. Portanto, nós não estamos vendo agora no momento. Mas nós esperamos porque nós cremos no Deus que Ele fez uma promessa. E Ele prometeu, e a Bíblia nos relata que Ele não é homem nem filho do homem para que minta nem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas pastor, Deus já fez uma promessa na minha vida, já tem 5 anos, 10 anos, e até hoje nada. Aí eu pergunto você nessa noite, você crê? Você crê como Deus usou essa pessoa para falar com você? Porque o próprio Jesus vem dizendo que se creres, verás a glória de Deus. Eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus tinha vários discípulos. Com a palavra do Senhor vem dizendo que na casa tem vários tipos de vasos. Tem os vasos de ouro, de prata, de barro e de madeira. Tem o vaso de honra e de desonra. Tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Tem aqueles que quando você fala, você já recebe e fala, eu creio no nome de Jesus, eu não sei o tempo, mas no tempo do Senhor vai acontecer. E tem aqueles que o inimigo permite ele colocar dúvida. E essa dúvida, meus irmãos, quando o inimigo entra, não quer dizer que não vai acontecer, mas vai ficar igual o povo de Israel, vai ficar falando em cima. Até entender que Deus faz, Deus fala. Mas só que às vezes o impedimento não está no irmão que entregou, mas sim nós que estamos recebendo. Meu irmão, quando nós cremos, não somente com a boca, porque a palavra do Senhor diz que a boca confessa, mas também o coração tem que ser de dentro, de fora. A própria palavra do Senhor diz que o reino de Deus, o reino do céu, não somente com palavra, mas com poder. E esse poder está na fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Você quer agradar o Senhor? Tenha fé. Pastor, eu não sei
você falar bonito, Deus está procurando voz bonita, Ele está procurando um louvor bonito, Ele está procurando verdadeiros. A Bíblia vai dizer que Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta eu fazer bonito, meus irmãos, mas não agradar o Senhor. A palavra vem nos dizer aqui: mortificais, pois, os vossos membros. Mortificar o quê? Jejum. Matar a carne. O mesmo que você estiver achando que está forte, quando você acha que você está forte, aí você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, Ele diz: no fraco eu faço forte. E quando a palavra do Senhor vem dizer para nós mortificar os nossos membros, que eles estão sobre a terra, porque nós estamos sobre a terra. E quando nós estivermos sobre essa terra, nós temos que matar carnes, para que nós vivemos em espírito. Porque a palavra do Senhor vem dizendo no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, que uma luta, uma batalha espiritual diária entre a carne e o espírito. Quem tiver mais forte vai vencer. Então eu não preciso apontar o dedo e falar: irmão, você tem que fazer, você tem que entender. Não, eu estou fraco espiritualmente, então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar. Meus irmãos, hoje eu vejo pessoas que têm muitos anos de ministério. Uma coisa que eu acho estranha, se eu ouvir um crente falar: mas pastor, eu tenho orado muito, eu tenho jejuado muito, e Deus não está me respondendo. Aleluia! Meu irmão, a palavra do Senhor vem dizendo: orar sem cessar. Isso é um dever nosso, orar sem cessar. Quando você tem um tempo, você tem que orar. Você não consegue orar de boca aberta, orar em silêncio, em mistério. Isso é dever, isso é uma obrigação nossa. Nós temos que entender que isso é uma obrigação nossa. Deus não nos obriga, mas é uma obrigação de todos os servos do Senhor. A pastora tem jejuado muito. Se você quer ter autoridade, você vai ter que jejuar. Se você jejuar, você vai ficar igualzinho, meus irmãos. A Bíblia fala que o corpo do espírito é morto, com a alma morta. Fica igual vegetando. A pastora, eu leio muito a Bíblia, glória a Deus. É bom que você não vai ser enganado, porque o próprio Jesus diz que o meu corpo perece por falta de conhecimento. É bom que você conheça, para que você não engorda, não come qualquer coisa. Quando você for comer, pelo menos você come algo que vem do céu, maná que vem do céu. Você come pão vivo, não pão morto. Muitos estão pegando, meus irmãos, qualquer coisa, engolindo, não está sabendo. E depois dizem: mas eu estou sentindo dor, porque estou sentindo retaliação ali, por quê? Está comendo algo que nem sabe de onde está vindo. É Deus. A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você que todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Meu irmão, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é luz. A Bíblia fala que ele está bramando como um leão. E quem é o leão? O leão da tribo de Judá é o próprio Jesus. Mas ele quer imitar, não está falando que ele é o leão, ele está bramando como um leão. Ele está querendo passar por leão, ele está querendo mostrar que é. A Bíblia fala que ele se finge de anjo, não está falando que ele é anjo. Ele se finge, porque ele é um anjo rejeitado. E se possível, enganar os escolhidos. Mas você que é escolhido do Senhor, você não pode ser enganado. Porque a palavra do Senhor diz que enganado e confundido será Satanás, ele se contentará com o ser do Senhor. Então você não pode aceitar ser enganado, meus irmãos, por qualquer coisa. A palavra do Senhor vem nos dizendo aqui que pelas quais que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando nós desobedecemos, a ira de Deus vai vir sobre nós, mas as pessoas só pregam, como a missionária falou, sobre o amor, não pregam sobre a ira. Meus irmãos, quantas pessoas que eu já vi que pregavam muito, faziam isso, faziam que outra, e hoje não está conseguindo nem subir no monte mais, não consegue orar mais. Sabe por quê? Porque estava falando que o povo queria ouvir. É um tal de falar que Deus está falando e Deus não está falando nada. É um tal de falar que viu uma coisa e não viu nada. E a Bíblia fala: não mintais uns para os outros. Quem é o pai da mentira? Meus irmãos, a verdade ela dói, mas é a única que nos conserta. Pastor, mas se eu for falar tudo que Deus mandou eu falar, a pessoa ninguém vai ficar perto de mim. Que não fica, mas que ele permaneça. Que ninguém fica, mas que ele permaneça. Nunca esqueça de Davi: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença.
É você entender que a presença substitui tudo. Ela supre tudo. Mas sem ela, não adianta você ter tudo, você continuar sentindo vazio. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo, cara, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, do ódio. Quando fala despojar, tirar. Porque antes o velho homem tinha isso. Elias diz, meus irmãos, ireis eu não peguei. Tem pessoas que iram, meus irmãos, e ficam com aquilo guardado no coração. Não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de liberar o perdão. Ah, mas quem perdoa é Deus. Mas a palavra do Senhor não fala no Pai Nosso. Senão não perdoa quem não ser ofendido, não cai em tentação. Qual é a tentação? Do diabo. O diabo ele não quer que nós perdoemos. Sabe por quê? Ele quer que nós ficamos escravos dele. Ele quer que nós guardemos aquilo no coração. E quando você, meus irmãos, guarda aquilo, eu estava vendo uma pregação esses dias, e quando uma pessoa tem chamado, vai ter muita cobra do seu lado. Você já viu quando uma cobra te pica? Às vezes a pessoa está tão preocupada de olhar a cobra, procurar a cobra, esquece de curar a sua ferida. Porque quando a cobra morde, ela deixa o veneno. Em vez de preocupar em tampar a secreção do veneno que vai rodar no corpo, vai atrás da cobra. Aí na hora que vê a cobra, já não está aguentando mais o veneno que está rodando no corpo todo. O que Deus está mandando falar nessa noite? Usou o pastor José, e aqui está falando também, ó. Presta atenção no que Deus, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei-vos também. Porque, meus irmãos, esse perdão que mordeu, por que mordeu? Alguém falou de você, às vezes você não fez, mas você virou a cara. O veneno que picou, ele está começando a rodar no corpo, ele não pode. Tem que curar esse veneno, essa ferida. Porque às vezes o que picou lá mesmo, às vezes volta e pede perdão. E a gente está olhando, segurando o veneno. Então, antes de nós ver a cobra, quem picou primeiro cuida da sua ferida. Para que quando você chegar lá para pedir perdão, liberar o perdão, você já não está entendendo mais. A ferida já está cicatrizada. E quando a pessoa chegar perto de você e falar, não, esquenta a cabeça, não, nós vamos morar no céu. Eu quero morar no céu. Um dia eu falei isso com o moço. Falei, esquenta a cabeça, não. As coisas velhas ficam para trás. E Deus já fez coisa nova na minha vida. E eu creio que vai fazer na sua. Eu quero morar no céu, independente de quem tem levante, tem tradição, tem oração contrária, macumba. Eu não quero saber que o maior é aquele que habita em mim. Porque eu sei que a palavra do Senhor, Ele fala conosco que nós não temos que pelejar, que Ele pelejará por nós. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando Saulo ele perseguia a igreja, ele achava que ele perseguia um homem qualquer, uma mulher, não. O próprio Deus, quando apareceu por ele, para ele, falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Para nós entendermos se nós estamos na palavra mesmo, meus irmãos. Quando o inimigo se levantar, ele não está tocando em nós, no próprio Deus. Então nós temos que obedecer essa palavra. Porque a palavra do Senhor diz, olha, e sobre tudo isso, revestimos da caridade do amor, que é um vínculo da perfeição. A perfeição de Deus é amor, Deus é amor. Ninguém tem um amor como Deus. Quem dá um filho para morrer por outro? Para quem não merece? Porque nós não merecemos. Nem hoje ainda, meus irmãos, nós merecemos. É pela misericórdia. Antes nós não merecíamos, hoje ainda nós continuamos merecendo. É pela misericórdia dele. Quem somos nós para merecer algo, meus irmãos de Deus? As coisas de Deus, meus irmãos, é sobrenatural. É perfeito, é agradável, é bom. E a palavra do Senhor diz: e a paz de Deus, para que também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. É nós entender que ela foi chamada para ser um só corpo, né? Não tem gente que gastou o corpo sozinho. Não. Se nós formos entender pela Bíblia, nós não somos um corpo, não, nós somos um membro. O corpo ele só forma com pessoas reunidas. Eu sempre falo para as pessoas que
vocês têm que tomar cuidado. Igreja não é essas quatro paredes, não. A igreja é pessoas reunidas. Isso aqui é o templo. É Jerusalém, ficar em Jerusalém é do alto, ser revestido de poder. A igreja somos nós reunidos, não é eu sozinho, não, é nós reunidos. Em um só propósito, em um só pensamento. Qual que é o nosso propósito? Jesus. Qual que é o nosso pensamento? Jesus. Porque se o nosso foco for Jesus, meus irmãos, nós não vamos nos preocupar, meu irmão. Nós vamos nos preocupar com o dia de amanhã. E tem que ser que no nosso coração tem que ser agradecido, que ser grato ao Senhor. O que é gratidão? Pastor, é porque você não passou o que eu passei hoje. Meu irmão, Deus não vai te dar uma cruz maior que você consegue carregar. Se Ele colocou essa cruz na sua mão, que Ele olhou para você e disse: esse soldado, ele tem potencial, ele tem chamado. Você não pediu Deus muito, quanto mais você pede Deus, mais Ele vai te dar, mas Ele vai te cobrar também. Muitos são dados e muitos são cobrados, meus irmãos. Porque eu estava fazendo propósito, um andando do outro, passou e eu falei para você: olha, Deus vai te usar muito, mas você pode preparar para a cobrança. Meu irmão, uma pessoa que vai fazer faculdade para ser alguém aqui na terra, que seja um médico, seja um juiz, ele tem que estudar muito. Ele estuda e depois você já vê a cobrança do médico, tem um juiz. Se ele errar lá, você pode ter certeza. Eles vão tirar ele do carro, ela vai perder o carro. Um delegado. Imagina para Deus. A Bíblia fala dos dons, talentos, tá? Mas se nós vamos usar da forma certa, Ele toma, ele tem que falar que Deus não tira, não tira. A própria palavra do Senhor veio nos mostrando que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o próprio Deus enviou. Meu Deus, o Espírito aperta o ar. Não foi o diabo, não, foi Deus. Meu irmão, Deus, Ele fala uma vez, fala duas, às vezes até três. Só que as pessoas estão brincando. Lembra de Nabucodonosor? Quando Deus usa Daniel para falar com ele? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. o homem ficou no meio daqueles matos, pastando igual animal, no orvalho. Eu imagino hoje, Nabucodonosor, naquela época, aqueles reis achavam que eles eram Deus. Só que Deus colocou ele naquele trono, não era para ele ser reconhecido, era para o nome do Senhor ser glorificado. Mas ele já achava que ele mandava. E Deus vai e dá aquele sonho para ele. Então nós temos que entender que Deus, Ele faz. Deus fala. Mas nós temos que entender que Deus tem falado, tem todo. Deus tem usado as pessoas para falar. E a Bíblia fala assim que quem tem ouvido ouça foi esse brasileiro. E ali a palavra se cumpriu através da boca do céu do Senhor por 7 anos. Mas ele se converteu. Então Deus queria converter o coração dele. Queria trazer de volta. Às vezes Deus permite situação na minha e na sua vida. Não é para nós afastar, não, é para nós aproximar de novo. Porque às vezes a situação que nós estamos, não vamos chegar até a glória. Não vamos ser salvos. Mas se Ele dá uma espreguidinha, aí Ele coloca a mão. E quando Ele coloca a mão no vaso, aí Ele faz o vaso de novo. Glória a Deus. Mas quando o olheiro coloca a mão, eles vão doer muito, sabe por quê? O olheiro nunca coloca a mão no vaso primeiro por fora, primeiro ele enfia a mão por dentro. Porque ele começa a arrancar os impedimentos, as barreiras. Só que na hora que o vaso parece que está bom você passar agora, eu já estou preparado, aí é a hora da fornalha. É a hora de levar no fogo. Porque o vaso ele tem que ser provado.
Mas os crentes de hoje não estão aceitando a aprovação, mas não, meus irmãos. Hoje os crentes de hoje, se o sapato soltar a sola, é guerra, é demônio. Às vezes o sapato durou 2 anos, mas se soltou lá, descolou, é prova. Se a camisa ou a calça rasgar, é prova. Não está conseguindo entender o que é físico e o que é espiritual. E a palavra do Senhor vem nos mostrando, portanto, se a gente já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas. Então isso aqui que está aqui embaixo vai acabar. Pneu do carro vai ficar careca, a gasolina vai acabar, uma hora vai estragar. Isso é igual nós. Tem hora que nós gritamos, tem que tomar um remedinho, tudo acaba. Mas a palavra permanece. Passarás o céu e a terra, mas a minha palavra já permanece. Então entenda uma coisa. Você tem que entender quem você tem dado o título na tua vida. Quem você tem glorificado. Tem pessoas que dizem, não, mas não é de Deus. Meus irmãos, um dia Deus de madrugada tive uma visão de Deus falando comigo. Nada acontece à minha vontade. Aprende a entender a minha vontade. Aprende a obedecer. Aí depois daquele dia, meus irmãos, tem vezes que minha esposa fica até assustada. Uma vez eu estava viajando para cada mãe dela, o carro estragou no meio do caminho. Coloquei a mão no carro e falei, Deus, o Senhor sabe das coisas. Eu creio que se o Senhor me parou aqui, você estava me livrando de algo lá na frente. Eu creio. Então tudo é possível aquele que crê. Então, meus irmãos, nós temos que pegar as coisas para o nosso bem, nós temos que lembrar desse momento, nós temos que lembrar de Deus na hora que o carro está andando, lembrar dele na hora que estragou também. Deus, eu permito, eu creio. Se o Senhor permitiu que aconteceu isso, para não acontecer coisas piores. Isso é da mesma forma, meus irmãos, está dentro de casa. Pastor, mas hoje só teve isso. Glória a Deus. Muitos não teve isso. Pastor, mas eu não entendi, eu estou acordando, estou todo dolorido, estou conseguindo levantar. Mas você conseguiu, né? Você levantou. Você está de pé. Quer dizer que Ele está falando contigo. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Mas uma oportunidade de ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Por que nós temos que ser melhor a cada dia mais? Porque a palavra do Senhor diz: seja santo, que eu sou santo, seja perfeito, que eu sou perfeito. E onde nós vamos buscar essa perfeição? Na palavra do Senhor. Meus irmãos, como nós entendemos, quando Paulo vem dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós entender essa mensagem na nossa vida, nós vamos entender e glorificar o nome do Senhor. Mas, pastor, eu vou glorificar o nome do Senhor na enfermidade? Vai. Sabe por que você vai glorificar? Porque para o nome dele ser glorificado, porque às vezes ele permite uma enfermidade para vir a cura. Mas como Deus vai curar alguém que não está doente? Se não tivesse aquele cego lá, como é que Deus ia curar o cego? Se não tivesse aquele coxo naquela porta da igreja formosa, como Deus ia usar Pedro e João? Meu irmão, tem que ter um pouco de cada coisa. A Bíblia fala que até dentro da igreja tem que ter um pouco, meus irmãos, de cada coisa. Sabe por quê? A Bíblia fala que tem que ter os verdadeiros e tem que ter também os hipócritas, porque os verdadeiros se manifestam. A gente leva dentro da Bíblia. A hipocrisia acumula os verdadeiros. Eu pensei que está errado. Então nós temos que entender que ninguém é perfeito. Mas nós seguimos um Deus que Ele é perfeito, Ele nos aperfeiçoa. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, Deus Ele faz. Ele faz, sabe por quê? Porque agora já não chama o vosso do céu, mas nós somos amigos. A palavra do Senhor que nos lê no livro de Mateus, a mensagem era mais ou menos como essa, mas só que ela fala do servo
e do filho. O servo, ele serve enquanto tudo está bem. O filho não. O filho pode estar difícil, mas ele está servindo. Porque o servo ele tem paga. Você já viu um servo quando ele vai servir, ele tem um salário por mês, um boa diária. Mas se o seu senhor tiver aquela diária lá e falar, amanhã eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Mas o filho não, ele fala, eu tenho que ir porque lá é a casa do meu pai. Porque a palavra do Senhor vem dizer no livro de João, capítulo 14, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria nos enviado aqui nessa noite. E ele falou assim, eu vou vos preparar um lugar. Jesus que ele fez essa promessa. E ele está lá, sentado, à destra do Pai. Olha aqui para você ver. Eu li aqui e vou ler de novo para vocês entenderem. Que a Bíblia fala que ele está sentado à destra do Pai. Então, se nós entendemos que ele está falando que ele vai preparar um lugar, ele vai. Se ele falou que ele ia morrer, ele morreu. Se falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Então nós estamos esperando mais o quê? Para servir ele de corpo e alma e espírito. E a palavra do Senhor, meus irmãos, Deus, ele não nos deixa escarnecer. Olha aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está sentado à destra lá. Porque ele falou para nós que ia preparar um lugar para nós. E esse lugarzinho está reservado. Está reservado para mim e para você, meus irmãos. Se nós fizermos merecer que nós vamos ter um galardão, assim, quando é galardão, quando fala galardão, é lugar de honra. Então nós temos que buscar fazer algo para agradar a Deus, para ter um galardão. A palavra do Senhor vem dizendo aqui, ó, e quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Ao Pai. Aí você volta lá quando Paulo vem dizer que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Se você entender que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus, se nós oramos, o irmão foi curado, glória a Deus. Se nós louvamos, o irmão saiu avivado, glória a Deus. Se você ajudou o irmão que estava caído, levantar, glória a Deus. Porque você foi um instrumento, mas se não fosse o nome de Deus, o nome de Jesus, nada ia acontecer. Porque eu sei, se eu for eu sozinho, eu não faço nada. Mas se aquele que eu sigo, ele estiver à frente e ele estiver me conduzindo, porque a palavra do Senhor diz que quando o Espírito vier sobre vós sereis. Então o Espírito de Deus primeiro ele tem que estar em mim, para que eu vá, e quando eu falar, eu não falo de mim, mas sim dele. Aí a testemunha o quê? Vai ser. O milagre vai acontecer e nós vamos ser testemunha para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não vou estender muito não, porque já está passando uns 4 minutinhos. E Deus sabe todas as coisas. E eu creio que o Senhor falou conosco aqui. E essa palavra me incrementou na hora que o pastor José abriu o culto aqui sobre o perdão, suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros, que no versículo 13, capítulo 3, versículo 13, fala suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra os outros, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei-vos também. Já aconteceu várias vezes comigo, e situação, meus irmãos, se eu tivesse na carne, se eu tivesse a presença do Senhor, eu creio que eu não suportaria, eu não perdoaria. Mas o Deus que eu sirvo hoje, Ele é um Deus criador, e nós somos criatura. Se Ele que criou, nós temos que fazer o que o Criador manda.
Porque a palavra do Senhor diz: derramar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Acima, meus irmãos, da angústia, do sofrimento, do levante, da calúnia, da informação, acima de todas as coisas. Porque o inimigo, ele quer que nós guardamos algo que não é de Deus. Porque a palavra do Senhor vem dizer, lá no livro de Provérbios, que deve guardar agora o coração. Então, se for guardar o coração, guarda coisas boas, a palavra de Deus. Porque essa palavra, quando o inimigo vier, e você tiver a palavra, como o salmista diz, guardei a palavra, tá no coração, tudo bem que conta dele. Aí você vai entender. Quando você lançar a palavra, aí vai se cumprir, como está em Deuteronômio 28, versículo 7. Que o inimigo ele vem para o caminho, mas 7 ele retorna. Isso não é desejar o mal, meus irmãos, quer dizer que o mal ele vem, na hora que ele vê a presença do Senhor, ele volta. Ele volta para o 7 porque o inimigo não é um só, não, é vários. O inimigo da alma. Ele luta de dia e de noite para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas nós servimos um Deus, ele pode estar até redor, mas o Deus que nós servimos está dentro de nós. Ele habita na nossa vida fazendo o impossível. Amém? Essa palavra que o Senhor jogou no meu coração, não vou estender não, porque até aqui o Senhor desejou graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. Estenda as tuas mãos em forma de receber para nossa casa, Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar os pés. O Senhor esteja fazendo o impossível, dando livramento, capacitando e tirando todo impedimento em nome de Jesus. E a igreja que crê nisso? Amém. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor, no teu nome. Nossa.